Até que, quando foi final de dezembro, que, poxa, seria um mês muito incrível para um cabeleireiro, né? Foi tipo o auge do ganho do dinheiro, que é em dezembro. Eu ganhei R$150 no mês inteiro de trabalho. Então, na pandemia, eu consegui vender um serviço que eu não conseguia vender com tanta facilidade antes dela. Mecha foi o que me salvou e, incrivelmente, numa pandemia em que muita gente fechou as portas, eu dobrei o meu faturamento. O que antes já vinha crescendo, né? A gente chegou a R$30 mil, com a pandemia eu cheguei em 60. Então, assim, incríveis R$60 mil por mês o salão estava faturando em plena pandemia. Oi, eu sou Renata Sacha, eu tenho 31 anos e há 10 anos só eu tô profissionalmente nessa vida de cabeleireiro, mas desde criança as minhas bonecas favoritas eram as bonecas que eu pudesse cortar cabelo e fazer trança e puxar para um lado, puxar para o outro. Sabe aquela boneca que era My Model da Eliana? A minha favorita. Na verdade eu tinha medo de outras bonecas que tivessem braço e perna, que eu achava que elas iam correr atrás de mim à noite. Então acabava que a única boneca que eu gostava era essa, assim, que era só o busto pra cima, sabe? E desde criança minha paixão era cabelo. Eu mexia no cabelo das bonecas, nos cabelos das minhas primas. Até que com 12 anos exatamente, na 8ª série, eu vi que um salão, ele dava curso de cabeleireiro. E eu falei, sério, mãe, que legal o curso de cabeleireiro. E a minha mãe sempre via essa minha paixão, assim, por cabelo, né? E ela pagou pra mim de boa, era um curso super baratinho, era perto de casa. E eu lembro que eu tinha um walk machine, sabe aquelas motinhas que era tipo um patinete com motor? E eu ia de walk machine e voltava com 12 anos pra esse curso de salão de beleza. No salão de beleza. E eu levava todas as minhas amigas da escola de cobaia. Que hoje essas pessoas são minhas clientes. E aí, desde os 13 anos, 12, 13 anos, então, eu já ingressei nessa vida de curso. Só que, óbvio, eu nunca achei que eu fosse ser cabeleireira profissional. Na verdade, eu nunca imaginei que isso pudesse ser uma profissão pra mim. Por quê? Minha mãe e meu pai, eles são funcionários públicos. Eles sempre tiveram, assim, a gente nunca passou necessidade, eles sempre tiveram um dinheiro bom, com o tempo melhorou. A minha família toda, na verdade, é de concursado público. Então a gente nunca passou nenhum perrengue em casa, porque o salário deles estava ali todo mês, né? Então, na verdade, acho que a minha mãe, no fundo, ela achava que eu fosse ser funcionária pública também. Até porque ela sempre investiu em escolas boas. Eu, com 16 anos, eu passei em 2 faculdades, uma pública e uma privada. Eu passei em turismo na Universidade Federal e fiz administração no Cesupa, na faculdade particular. E aí, terminei a administração, que era com habilitação de comércio exterior. Eu fiz estágio, né, nesse ramo. Eu fui contratada pela empresa onde eu estagiava, que era uma multinacional. E assim, sucesso, né? Eu estava numa multinacional trabalhando no que eu gostava de trabalhar. No que eu aprendi a trabalhar, na verdade, que era trabalhar com exportação, que era com comércio exterior. Só que depois que eu me formei, meio que ficou um buraco assim, porque eu só trabalhava, né? Eu sempre fiz muita coisa. Teve um tempo da minha vida que eu fazia uma faculdade de manhã, eu trabalhava à tarde e numa academia, e à noite eu ia para outra faculdade. Então eu sempre fui muito ativa, meus dias sempre foram super preenchidos. E quando eu me formei, né, em comércio exterior, comecei a trabalhar, tipo, eu só trabalhava e namorava. Então, assim, eu faltava preencher mais o meu tempo, assim, que eu sempre gostei de fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aí eu me meti num curso de cabeleireiro na Embeleze. Tipo, só por hobby mesmo, né? Só pra ter o que fazer quando eu chegasse em casa, porque eu achava que era muito tempo sem fazer nada. Eu já tinha feito inglês, já era formada em inglês, já era formada em espanhol. Então não tinha muitos cursos livres, assim, pra eu fazer. E eu fui investir no meu hobby, que era fazer cabelo. E aí, quando eu comecei a fazer o curso em Embeleze, meio que todo mundo da empresa lá sabia que eu tava fazendo esse curso e eles já topavam ser meus cobaias, assim, porque eles viam que o meu cabelo era bem feito. Na verdade, eu acho que até uma coisa que me fez fazer isso foi porque eu achava um absurdo eu ter que ir para os salões de beleza, pagar relativamente caro, né? Porque eu gostava de ir em bons lugares e não tratarem o meu cabelo da forma que eu gostaria que tratasse. Tipo,
ter paciência para desembaraçar. Tinha gente que quebrava meu cabelo desembaraçando. Eu falei assim, não, eu não posso pagar por um serviço que estão quebrando meu cabelo. E assim, quebrou o cabelo, quebrou, né? O cabelo não volta pra cabeça. Então isso me revoltava um pouco, ter que pagar por um serviço que eu não gostava, assim, do resultado. Então eu comecei a fazer esse curso de cabeleireiro tipo por hobby. Aí as pessoas dessa empresa viam, né, que eu tava fazendo esse curso e tipo aceitavam ou me procuravam, na verdade, para eu atender elas na hora do intervalo, do nosso intervalo de almoço. Então, às vezes eu fazia uma escova no intervalo de almoço, eu levava secador, levava a escova, né? Fazia escova. Tinha vezes que eu depilava a buça, eu depilava a sobrancelha. Eu sempre gostei dessas áreas todas. Teve momentos que eu atendia as pessoas, tipo, na saída do trabalho, né? Eu já levava os produtos de manhã quando eu ia pro trabalho e para atender alguém depois do expediente na sua casa. Então, assim, depois disso começou a virar realmente uma grana extra para mim. Eu comecei a cobrar já essas pessoas, óbvio que um valor irrisório. Elas sabiam também que eu estava começando. Mas, assim, eu comecei a ganhar um dinheiro interessante. Eu lembro que na época eu cobrava, sei lá, R$40 pra fazer uma escova progressiva. Tipo, é muito pouco, né? Mas como era um dinheiro extra, pra mim tava sucesso. E assim, nessa empresa eu tava crescendo, assim, eu vinha desenvolvendo um trabalho legal e eu tinha pretensões de crescimento. Em toda empresa privada, você vê, assim, um certo nepotismo, assim, né? Um certo machismo, de repente. E eu vi que a vaga que eu tava sendo treinada, ela ficou vaga, mas ela foi preenchida pelo filho do diretor da empresa. E isso, assim, foi um banho de água fria pra mim, foi totalmente desmotivador. Eu pedi pra sair da empresa, eu fiquei arrasada. E o que aconteceu? Eu fui pra terapia, porque primeiro que eu achei uma injustiça, isso abalou com o meu psicológico. Estar desempregada pra mim aos 21 anos foi uma coisa, assim, desesperadora. E eu não tinha um pinto pra dar água, né? E mesmo assim eu fiquei assim, ai meu Deus, eu sou desempregada, o que vai ser de mim? Eu tava numa empresa ótima. E aí, nessa hora que eu fiquei desempregada, a minha mãe pegou pesado aí no sentido de cobrar de mim estudar para concurso. Até porque meu irmão tinha acabado de passar no concurso federal. Aí ficou todo mundo de casa concursada, menos eu. Aí eu, tipo, fiquei a ovelha negra da família. E aí, era cobrança toda hora para estudar para concurso, que concurso público que ia me dar um futuro legal, concurso público que ia me dar dinheiro, que ia me dar estabilidade e que eu só ia ser feliz financeiramente se eu fosse no concurso público. Eu não sabia mais o que fazer, eu fiquei meio depressiva e eu fui fazer terapia para tentar me encontrar. E aí eu comecei a fazer terapia e cursinho para concurso público que minha mãe queria e ela que pagava, né? Só que na terapia, a terapeuta identificou algum potencial em mim, um potencial que de repente ela viu do quanto eu seria capaz, né, de desenvolver essa área da estética. Eu acho que na terapia eu deixei isso muito evidente, que eu gostaria de fazer isso. A terapia me ajudou até a terminar com esse namorado. Ela super me incentivava, eu acho que ela viu algum potencial em mim para eu desenvolver essa área de estética, né? E de repente estava perto de agosto, que ia começar o semestre do curso que eu queria fazer, que era de estética e cosmética. Só que em julho eu comecei a pesquisar cursos, né? O que eu podia fazer. E no meio tempo eu terminei o relacionamento e sabe aquele negócio que se vou fugir da fossa, vou passar um tempo em algum lugar. E foi que com 21 anos eu fui para o intercâmbio na Argentina, que eu fiquei na casa de uma família e fui fazer um mês de curso de maquiagem e penteado. Fui para lá. Foi muito legal, assim, eu, além de ter uma experiência incrível, né, em outro país, né, por um mês, eu nunca tinha feito cursos profissionais disso, né, de maquiagem, penteado. Na verdade, eu estava me inserindo nesse mercado ainda de maquiagem, penteado. Por quê? Porque eu vi que era a única coisa que eu podia fazer rápido, né? Curso de cabelo, você precisa aprender muita coisa pra mexer realmente no cabelo de alguém, né? Você tem que ter segurança pra fazer isso. E maquiagem, penteado não, né? Você não tá estragando nada, né? Você não vai danificar a pele de ninguém, você não vai danificar o cabelo de ninguém. Então eu vi uma possibilidade na maquiagem de penteado de iniciar. Fui pra Argentina, passei um mês lá, voltei em agosto, eu iniciei o curso de estética. E pra vocês verem como Deus é tão maravilhoso, né? Quando eu iniciei o curso de estética, eu conheci uma moça que trabalhava numa clínica de estética.
e me convidou um dia para eu atender uma noiva lá de maquiagem e penteado. Fui, atendi, a noiva ficou linda, foi muito legal, eles gostaram muito do meu trabalho. E aí, a dona da clínica, ela estava grávida. E ela falou assim, poxa, Renata, eu tô grávida, eu não vou conseguir mais tomar conta do salão, tu não queres assumir o salão pra mim? Tipo, arrendar, né? Ela ia deixar o salão com tudo dentro, produtos, cadeiras, lavatório, espelho, tudo. E eu só precisava ir com a boa vontade, já tinha cabeleireira, tinham 2 cabeleireiras e eu que seria gestora, né? E, óbvio, eventualmente fazer alguma coisa ali que eu sabia que era maquiagem penteada. Eu fiquei entre a cruz e a espada. Eu falei assim, meu Deus, eu não tenho a mínima noção de gestão de salão. Vou tentar. Aceitei a proposta. Nisso que eu aceitei a proposta, o salão não tinha placa. Não tinha placa o salão. E eu precisava dar entrada de R$500. E eu pedi, nesse momento, R$500 para minha mãe. Ok, fiz a placa do salão. Comecei a trabalhar. Trabalhei de agosto a dezembro, mais ou menos, ali, fazendo nesse salão, fazendo essa gestão e eventuais coisas que eu conseguisse fazer. Só que assim, era meio ruim, porque a cabeleireira, ela se achava a estrela do salão, e quando eu queria lançar promoção, né, pra dar uma animada, ela não queria. Aí eu não conseguia, não tinha poder, né, eu ficava refém de uma mão de obra. Aí eu falei assim, caramba, preciso aprender a fazer mais coisas, né. Até que quando foi final de dezembro, que, poxa, seria um mês muito incrível para um cabeleireiro, né? Foi tipo o auge do ganho do dinheiro, que é em dezembro. Eu ganhei R$150 no mês inteiro de trabalho. Graças a Deus eu nunca fiquei no vermelho, né? Tipo, eu não fiquei no vermelho. Mas depois que eu paguei todo mundo, paguei os custos, paguei as dívidas, eu ganhei R$150 no mês. Aí foi que eu parei. Aí eu conversei com a minha mãe, né? Eu falei assim, mãe, eu ganhei R$150. Aí ela falou, tá vendo? É por isso que eu quero que tu seja funcionária pública, é pra isso que tu estudaste, é pra isso que tu te formaste, que tu vai ganhar R$150 por mês, é por isso que eu não quero que tu nessa vida, não sei o quê. E de certa forma, parecia que ela tava certa, né? Parecia que eu tinha que me render ali ao que ela queria, porque ganhar R$150 no mês realmente era menos do que o salário mínimo, né? E aí Deus continua sendo muito maravilhoso. Nesse meio tempo que eu já tinha desistido da minha carreira, né? Tinha acabado também o contrato lá com o salão que eu tinha feito, que era só até dezembro, em janeiro ia ser outra coisa. A mesma pessoa que trabalhava comigo na estética me convidou para ir para um outro lugar que ela estava indo, que ela estava abrindo com uma outra amiga sócia. Ela falou assim, Renata, a gente não tem interesse na área do salão, acho que porque ela via, né, que eu não ganhava nada, ela não tinha nenhum interesse em ficar com aquela bomba. Ela falou assim, Renata, eu tô abrindo um outro lugar, a gente vai precisar de cabeleireira, tu não queres ir? Aí eu falei, caramba, depois do meu ganho extraordinário de R$150, eu falei assim, com que cara eu vou pedir dinheiro para minha mãe para eu conseguir ir para esse lugar, porque nesse lugar não era mais arrendado, era alugado, então eu ia ter que ter uma cadeira, ia ter que ter lavatório, ia ter que ter produto, e eu não tinha nada, tinha zero. Aí também eu tinha uma moto. Eu tinha uma moto que valia exatos R$3.500. Era o que eu tinha, e era minha mesma, eu que tinha comprado quando eu trabalhava lá na multinacional. Aí eu peguei a moto, vendi. E né, como ela era muito minha parceira, assim, ela ficou procurando salões que quisessem vender o equipamento, os equipamentos do salão, né? Aí a gente encontrou um salão que queria ser vendido com porteira fechada por R$3.000 e incluía lavatório, 2 cadeiras, 2 espelhos, central de ar e um monte de produto velho, escova velha e essas coisas assim. O salão era tipo um cacareco, mas era o que dava no meu orçamento. E ainda sobrou R$500 pra mim, que a gente investiu lá dentro do espaço. Beleza. Fiz o meu salãozinho lá, eram 2 cadeiras, um lavatório, que era espaço suficiente, né, pra eu trabalhar com mais uma cabeleireira que eu trouxe do antigo salão comigo. Só que eu via que essa cabeleireira ela não era muito boa, assim, né? E eu ficava vendo assim, meu Deus, eu acho que eu não tenho coragem de entregar o meu cabelo para essa pessoa. Então, como que eu posso ter um salão
que eu não tenha coragem de entregar o meu cabelo para essa pessoa. Então minha vida aqui na estética vai começando a acontecer. E o que eu percebi? Que eu só ia conseguir ganhar dinheiro no salão se eu começasse a trabalhar mesmo com aquilo que a gente estava proposto a fazer. Então eu comecei a me meter em todos os cursos grátis que eu via na vida. E me meti na faculdade para ser monitora da professora de capilar. Passei na faculdade para monitoria, então a minha mãe parou de pagar a metade da faculdade. Foi tipo um valor irrisório, já que ela começou a pagar, porque eu já era monitora da professora de capilar, que era o que eu queria. Tinha uma empresa, tem uma empresa aqui, que ela dá cursos gratuitos toda segunda-feira, que era quando o salão estava fechado. Então toda segunda-feira eu ia lá para esses cursos gratuitos, até porque eu não tinha dinheiro, né? Eu não tinha coragem mais de pedir para minha mãe dinheiro, porque eu estava totalmente contra a vontade dela já nessa vida. Então eu fazia todos os cursos gratuitos que eu via para fazer na vida. E aí eu fui aprendendo, e eu nunca tive medo, assim, de tentar, de arriscar, de fazer mesmo, porque eu sempre tive muita segurança, eu sempre fiz só o que eu achava que daria certo. E aí eu fui aprendendo, óbvio. E as minhas tias sempre foram muito de boa para serem minhas cobaias, então todas elas sempre eram minhas cobaias. As minhas amigas sempre também davam o cabelo, então sempre que eu precisava de modelo, eu ia pro cabelo delas. Eu lembro que nesse tempo também, o curso do Senac era onde eu fazia, né? Que era um curso de baratos e de super boa qualidade. E como eu sempre tive a necessidade de aprender muito rápido tudo, porque eu queria logo botar em prática, que eu queria logo ganhar dinheiro, no Senac eu chamava os mendigos da rua para eu cortar o cabelo. Então, às vezes a gente estava numa aula lá que precisava de modelo, eu via que as pessoas assim da minha turma ficavam esperando os modelos irem pra lá, porque é convidado, né, modelos, tem um dia no Senac que os modelos vão, só que eu não queria ficar esperando, eu queria logo botar em prática, então eu ia pra rua, eu via mendigos ou pessoas que estivessem na rua, e eu perguntava assim, vamos senhora, vamos senhor, vamos cortar seu cabelo, vamos fazer aqui, eu sou aluna do Senac, eu quero muito aprender, você não tá afim de cortar seu cabelo? E assim, sempre eu era a única aluna que vivia cortando cabelo, porque eu ia lá na rua, buscava, e eu não ficava esperando os modelos virem até mim. Então era muito legal essa parte assim, de a gente aprender. E aí eu comecei a ver que foi dando certo. E a minha forma de tratar as pessoas com muita honestidade, né, do que eu sabia, o que eu não sabia fazer, e eu só fazia quando eu tinha certeza de que de repente iria sair legal o resultado, eu fui ganhando a confiança das clientes. Eu tenho cliente de 10 anos atrás, eu tenho cliente que ganhou um não comigo há 10 anos atrás, porque eu não sabia fazer o que ela queria fazer de repente. Aí o salão tava indo, né? Tinha 6 meses de salão, mais ou menos. A gente atendia ali uma cliente ou outra no dia. Tinha dias que a gente não atendia cliente nenhum. Aí eu ficava pensando sempre em estratégia de chamar cliente. Até que tava naquela época, assim, eu acho que era 2013. Era a época de compras coletivas. E eu me meti num site de compras coletivas. Na época a escova no salão era tipo R$25 e a compra coletiva me pagava R$5 por escova. Só que assim, bombou o salão. Eu acho que era muito barato também, né? E lotou de pessoas da redondeza. E eu falei, gente, agora é a oportunidade que nós temos de conquistar clientes. E na época o salão era eu, a esteticista, que era essa minha amiga que virou minha sócia, mais 2 cabeleireiras, né, que era quem trabalhava mais exatamente, eu ficava ali meio na administração, maquiagem, penteado, 2 cabeleireiras e uma manicure que está comigo até hoje, meu braço direito. E aí o Groupon bombou assim nossa agenda, a gente foi vista, a gente conquistou muitas clientes. Eu falei pra ela, falei assim, gente, é a oportunidade que a gente tem de ser vista, porque a gente conseguiu vender mais de 400 tickets, foi assim uma venda pra mim muito boa. Apesar de estar ganhando pouco dinheiro em cada procedimento, eu ganhei muito mais dinheiro do que se eu tivesse ficado sem fazer nada no salão. E foi legal porque eu falei pra ela, gente, é a oportunidade que nós temos de conquistar clientes. A gente só precisa de uma visita. Se com essa visita, elas pagando pouco, elas forem bem tratadas, a gente vai conseguir conquistar esses clientes, é o que a gente precisa. Também tem clientes que eu consigo elencar que são do Groupon e até hoje são meus clientes.
E o Groupon foi quando a gente começou a ser vista, né? Notado que ali naquele lugar tinha um salão e algumas pessoas, muitas pessoas na verdade do Groupon a gente conseguiu conquistar e o salão foi movimentando. Só que ainda era um serviço muito barato, eu não estava segura para fazer muitos procedimentos e até que eu sempre quis mais, né? E até que existe uma técnica de penteado que ela deixa o cabelo bem irregular, assim, que é o costurado, né? E a gente iriça para fazer o volume, né? E eu vi que as meninas do salão, elas não eram tão boas assim com mecha. E principalmente uma mecha na época que eu gostava muito, que era que eu usava no meu cabelo, mas eu não fazia no meu salão, fazia em outro salão, porque eu não acreditava no potencial das cabeleireiras que trabalhavam comigo. E isso pra mim era feio, entendeu? E aí teve um curso que eu fiz de mechas, esses cursos tipo gratuitos, numa segunda-feira, que eles ensinaram lá mais ou menos umas técnicas de mechas californianas. E eu falei assim, caramba, ninguém faz mecha californiana aqui no salão. E aí eu meti a cara pra começar a fazer mechas californianas. E bingo, deu certo. Só que assim, eu nunca tinha feito um curso de mechas, sabe, hands-on, assim, que metia a mão na massa. Eu tinha ido para um workshop de um curso de mecha que eu aprendi mais basicamente a misturar pó. E eu fiquei pensando na questão do iriçado, do penteado, que me deu essa desigualdade, assim. Eu falei assim, bom, aqui eu acho que a gente tem um casamento legal, né? Eu vou pegar essa técnica com essa daqui que eu aprendi e vou ver no que dá. Peguei uma amiga minha para ser cobaia. Cobaia mesmo, porque era totalmente teste. Deu certo. E aí, mechas californianas, quem ficou fazendo no salão fui eu. Porque as meninas não sabiam fazer e a mecha que eu consegui fazer no cabelo da minha amiga tinha dado certo. E eu comecei a fazer aquilo profissionalmente. E deu muito certo, eu fiz muita mecha californiana no salão. Só que o que aconteceu? Fui ganhando clientes, todas as clientes que eu fazia, as mechas, elas iam gostando, elas iam voltando, só que sempre o cabelo delas ia ficando igual. Até que eu vi que o meu Instagram era todo composto de cabelos iguais. E eu falei assim, bom, algo aqui está errado, né? E foi que eu fui vendo como eu poderia melhorar, de repente, a mecha, que era uma coisa que dava um dinheiro legal. Eu saía um pouquinho mais ali, né, da maquiagem do penteado, porque basicamente eu trabalhava sexta e sábado, que era quando tinha evento, e conseguia trabalhar também um pouquinho durante a semana. Então, eu trabalhando pra mim fazia com que eu ganhasse mais dinheiro, né, que eu não tinha que pagar a comissão. Enfim, eu fui gostando desse negócio de fazer mecha porque dava um dinheiro bacana. Só que eu só sabia fazer um tipo de mecha e dava certo. Legal o curso. Fiz o curso na Pivot Point, design da cor, esse curso não existe mais. Na verdade, não sei nem se a Pivot Point está dando o curso ainda. Mas foi um curso assim, fenomenal, que me fez mudar a percepção de mechas. Eu vi assim, um leque de possibilidades de mecha. E pra mim foi um divisor de águas, assim, de tanto conhecimento que a gente aprendeu. E eu vi que existia outras possibilidades de mecha, né, que não só a mecha californiana. Sem dúvida, eu saí muito melhor daquele curso, porque eu entendia, né, cada técnica, eu entendia realmente a forma dos produtos agirem no cabelo, eu entendia realmente as proporções de produtos, eu vi outra pessoa, eu vi uma profissional muito melhor mesmo depois do Pivot Point. E aí comecei a fazer mecha, depois disso o salão foi crescendo mesmo, porque as pessoas acreditavam mesmo no meu trabalho. Na verdade, a minha sinceridade sempre foi um ponto-chave, assim, de dizer quando dá, quando não dá para cliente. E a gente foi ganhando um certo respeito, assim, na nossa cidade, né, ao redor da cidade onde a gente morava. Só que assim, eu acho que eu estagnei mesmo. Eu tava faturando ali no salão, de repente, assim, uns 20 mil reais, né, de faturamento bruto. Sobrava pra mim, sei lá, uns 5 mil, 6 mil, depois de pagar tudo, né? Pra quem tinha na época, sei lá, eu já tava ali com meus 25 anos, não tava ruim. Mas assim, eu assistia série no salão, a gente fazia... Tinha dias que a gente saía, todo mundo ia pro shopping porque não tinha nenhuma cliente. Tinha vezes que eu e essa minha amiga, a gente ia pra loja dos outros pra
sei lá, tentar fazer network, passava a tarde na loja de alguém lá por perto, porque não tinha nada pra fazer no salão. Então, assim, dava pra crescer, entendeu? Eu entendia que dava pra crescer mais do que aquilo, mas eu estagnei. E confesso pra vocês que eu fiquei estagnada por muito tempo. Eu acho que eu fiquei uns 3 anos assim estagnada. Aí a gente teve um ponto que ele foi meio que confiscado nosso, né? Onde a gente atendia no salão. Eu passei 4 anos nesse salão. Depois a gente veio para um outro salão muito mais escondido, que era uma casa. Ficou mais barato para mim o aluguel. Reformamos a casa, adaptamos ela para um salão. Ficou numa rua assim que só quem passava no salão, ou melhor, ficou numa rua que só quem quisesse ir pro salão que passava lá na frente, assim, ficou super escondido, mas a gente tinha uma clientela muito fiel e estagnada, né, assim, eu realmente não tinha muitas perspectivas, assim, de ganhos maiores. Eu tava ganhando um salário, de repente, de funcionário público já, eu tava super satisfeita com o meu trabalho, com o meu salário também, e achava, assim, que eu estava ótima. Só que casei, engravidei, tive minha filha. E eu trabalhava muito. Tipo, eu me doava pro salão, né? Eu não fazia outra coisa, eu não sei trabalhar. Então tinha vezes que eu chegava no salão, sei lá, 5:30 da manhã, né? Pra fazer uma maquiagem, porque eu ainda era quem fazia maquiagem, quem fazia as mechas e fazia maquiagem no final do dia. Então eu fazia maquiagem para as clientes que queriam, sei lá, para um casamento de manhã ou para uma formatura, foto de formatura, que eu tinha que chegar às vezes 6 da manhã, 5:30 da manhã no salão. Aí eu fazia o cabelo e maquiagem dessa pessoa. Trabalhava fazendo os cabelos, as mechas do dia inteiro. À noite, que tinha formatura, casamento, eu saía maquiando o povo de novo. A minha coluna ficava uma merda. E só queria dormir no outro dia. Então, assim, tinha vezes que eu me doava pro salão 14 horas em pé, fácil. E assim, isso é muito desgastante, né? Pra quem não tem outra coisa pra fazer da vida, a não ser trabalhar, bacana. Mas quando eu casei e engravidei, principalmente quando a minha filha nasceu, eu entendi que eu não podia mais trabalhar 14 horas, que ela precisava ter mãe. E mesmo que eu pudesse pagar alguém, eu tinha que pagar, sei lá, 2 pessoas pra poder cumprir aqui meu horário de trabalho, para poder não mexer com a minha renda. E aí foi que eu parei para pensar, eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, eu preciso ser mãe, eu preciso ser mãe da minha filha e eu preciso trabalhar menos. Só que trabalhar menos implica em menores ganhos, diretamente para quem é profissional liberal, né, como nós, implica diretamente em ganhar menos. E assim, eu não sou do tipo de mulher que vai ser sustentada pelo marido, né? Nunca fui. E aí eu falei, caramba, quem vai pagar meu cartão de crédito, né? Quando eu tiver licença maternidade, quem vai pagar minha licença maternidade? Enfim, apesar de pagar, né, o MEI na época que eu pagava, ele me dá um salário mínimo por mês, mas meus custos eram muito maiores do que o salário mínimo por mês. Então, quando a minha filha nasceu, foi um momento assim que eu parei para pensar em como eu poderia ganhar mais dinheiro trabalhando menos, que era o que eu queria. Eu queria ter tempo de ser mãe, mas eu não queria que isso mexesse no meu ganho, né? Então eu fui estudar. Enquanto ela era bebê, né, que eu fiquei afastada do salão incríveis 45 dias. Foi só o que eu me permiti me afastar do salão, porque eu não queria ficar sem trabalhar. Eu estudei e eu vi que eu precisava me vender melhor. Só que para eu me vender melhor, eu precisava que o meu trabalho também fosse melhor. Então eu acabei exigindo mais de mim em ser mais crítica mesmo, sabe, com o meu trabalho. Até que a minha filha fez 1 ano e alguém da minha família falou assim pra mim: ah, Renata, faz 1 ano que que tu tá... Ah, Renata, faz 1 ano que tu tá igual, assim, que tu não evoluiu em nada da tua vida profissional. Aí eu falei assim, porra, quer dizer que além de eu conseguir ser mãe, trabalhar, não reduzir a minha renda, eu ainda tinha que ter galgado
novos ares, sabe? Tipo, eu achei tão cruel aquilo que, porra, eu consegui me manter no mercado de trabalho. Tem tantas mulheres que saem do mercado de trabalho, né, quando tem filho. Eu consegui me manter, consegui manter o que eu tava ganhando, consegui pagar todas as minhas contas sem precisar pedir ajuda de ninguém. E ainda até que eu vi que eu não galguei nenhum crescimento profissional, aí aquilo me fez prometer pra mim mesma que eu ia calar a boca de quem viesse falar isso pra mim. E eu quis ser muito boa naquilo que eu fizesse. E eu queria mostrar pra mim mesma que eu era capaz, e pela minha filha eu ia fazer muito melhor. E aí meio que eu virei blogueira do meu salão. E foi uma coisa assim que me deu muito certo. Eu comecei a falar de todos os procedimentos que eu fazia no salão, da forma que eu analisava os cabelos, da forma que eu enxergava as possibilidades sem agredir os cabelos de ninguém, o tempo que essa pessoa estava comigo, sabe? O que eu já tinha feito naquele cabelo, o que eu iria fazer naquele cabelo, qual era a proposta daquele cabelo. E claro, estudei muito. Na verdade, assim, eu comecei a ver em tudo uma possibilidade de crescimento. O que aconteceu? Veio a pandemia, e na pandemia não tinha mais maquiagem penteado, que era o que eu fazia muito também, né? Então eu fazia cabelo, fazia maquiagem penteado, mas não tinha mais maquiagem penteado. Então eu tinha que ter uma forma de ganhar dinheiro na pandemia. E incrivelmente, cabelo, química capilar foi o que bombou o salão. O que, Renata? Mecha. As pessoas pararam de fazer escova porque elas não tinham eventos para ir. Elas pararam de fazer maquiagem, penteado, porque elas não tinham evento para ir. Hidratação para ficar em casa bonita. Então eu comecei a focar mais na mecha, sabe? Eu focava mais nas fotos, eu focava mais nos detalhes, eu explicava o motivo de cada mecha, por que eu escolhi a certa técnica de mecha, o tempo certo de fazer as mechas. Eu comecei a explicar muito para as pessoas de mecha e eu comecei a vender muita mecha. E eu virei referência em mecha. Então hoje, basicamente, eu tô me aposentando de maquiagem penteado. Na verdade, penteado nem tanto, mas maquiagem quase absolutamente. Tem uma pessoa que me assumiu a altura aqui no salão, que eu não preciso mais me preocupar com fazer maquiagem. Até porque o meu foco hoje, que me dá muito mais dinheiro, é mecha. Então, enquanto eu fazia, de repente, 1, 2, 3 maquiagens, cada maquiagem leva 1 hora. E para eu fazer, é ao mesmo tempo basicamente que eu monto uma mecha. Então eu conseguia montar 3 mechas, só que o problema é que uma mecha é 3 vezes mais cara do que uma maquiagem. Então eu consegui triplicar aí o meu ganho em o mesmo tempo de trabalho. É óbvio que eu nunca trabalhei sozinha, né? Eu sempre gostei desse trabalho com auxiliares para otimizar meu tempo e fazer esse tempo girar mais rápido, o serviço fica mais rápido e, obviamente, os ganhos ficam muito maiores. Então, na pandemia, eu consegui vender um serviço que eu não conseguia vender com tanta facilidade antes dela. Então, sem dúvida, mecha foi o que me salvou. E, incrivelmente, numa pandemia em que muita gente fechou as portas, eu dobrei o meu faturamento. O que antes já vinha crescendo, né? A gente chegou a 30 mil reais. Com a pandemia eu cheguei em 60. Então, assim, incríveis 60 mil reais por mês o salão estava faturando em plena pandemia. Então, assim, o engraçado é que o meu método foi um negócio assim tão empírico a primeiro momento, que deu tão certo, que até hoje eu trabalho com ele, que é uma forma que me faz trabalhar super rápido, de uma forma super descomplicada e que eu tenho 0 problemas. Então, às vezes eu brinco mesmo de fazer mecha, porque é uma coisa assim pra gente tão fácil, tão rápida, que eu fico pensando às vezes em cabelos manchados que chegam aqui no salão, sabe, que a gente tem que corrigir. Eu falei assim, meu Deus, como que alguém consegue dizer que ele é profissional fazendo uma mecha desse jeito, sabe? Tipo, então hoje
a gente faz uma mecha que você não tem marcação de raiz, que você não tem marcação, na verdade, no comprimento todo do cabelo. Eu não preciso esfumar os cabelos, na verdade eu esfumo se eu quiser o cabelo, porque eu não deixo mancha, eu não deixo marca. E a gente trabalha com cabelo super saudável. Então as nossas clientes, elas voltam na segurança de que eu vou tratar real do cabelo delas como eu gostaria que tratasse o meu naquela época. Então eu acho que o diferencial do nosso trabalho é conseguir exatamente entender o que a cliente quer, na verdade mostrar o que ela precisa também, do que ela pode fazer no cabelo e entregar para ela um resultado bonito, um resultado real, um resultado saudável para o cabelo dela. E dizer não, às vezes, para as clientes é o que me faz fidelizar muita gente, porque elas veem que elas não vêm aqui pelo dinheiro que elas vão deixar, mas elas vêm aqui pelo cabelo bonito que eu vou entregar. E nem sempre vou entregar um cabelo bonito na hora que elas querem. Isso vai ser uma construção, isso vai ser um processo, isso vai ser um projeto. Então eu falo assim, você pode ter esse cabelo bonito, mas sei lá, daqui a 4 meses, hoje a gente vai começar tratando, depois a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer aquilo, para depois você de repente ter o seu objetivo. Então eu não vendo mentira aqui, eu vendo realidade, eu vendo possibilidade. Então de repente até o cabelo que ela quer não vai ser o cabelo que ela vai ter naquele primeiro momento, mas vai ser um cabelo que vai ser feito para ela poder ter um dia o cabelo que ela quer. Porque assim, estragar o cabelo basta uma vez, mas cuidar dele é uma vida inteira. Então acho que por isso que as clientes que vêm aqui hoje, elas me procuram sempre, porque elas sabem que eu não vou trabalhar de forma nenhuma tentando estragar o cabelo delas. Pelo contrário, a gente vai cuidar, se preciso cuidar de novo, se preciso cuidar de novo, para depois um dia fazer uma química. Então acho que é isso que eu consigo fidelizar muita gente e trazer credibilidade para os clientes que a gente tem aqui no salão. Então o legal aqui desse processo de fazer mecha é que assim, eu desenvolvi um método que a gente faz diversos cursos na vida, né? E desses cursos, cada curso eu fui achando uma coisa que me era útil e botei dentro da sacola, sabe? Aí eu fiz outro curso, peguei mais uma coisa, botei dentro da minha sacola. Outro curso, outra coisa que eu achei pertinente, botei dentro da minha sacola. Então hoje eu desenvolvi um jeito de fazer mecha que é totalmente meu. De partes de cursos. Então eu misturo produto que faz dar certo, eu faço um pré-mecha, eu lavo o cabelo antes da mecha, que pouca gente faz isso. Eu trato antes eu trato o cabelo no meio do processo, que também poucas vezes eu já vi fazendo isso. Então, na verdade, assim, o meu método, na verdade, eu nunca vi ninguém fazendo, mas é um método que dá tão certo que hoje, para você conseguir uma vaga na agenda aqui desse salão, tem que ligar com umas 2, 3 semanas de antecedência, porque a gente já começa a semana com a semana lotada. E hoje é um método que me faz trabalhar rápido e conseguir fazer, sei lá, até 7 mechas por dia. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo ganhar dinheiro fazendo o que eu amo. Graças a Deus, né? A terapia que me fez encontrar em mim um potencial que nem eu, de repente, achei que eu tivesse. E, cara, eu me sinto realizada, assim, porque todo dia eu trabalho, meio que eu me divirto no salão, atendendo as clientes. Faço uma coisa que pra mim eu faço brincando. E as pessoas saem felizes comigo, me dão um abraço, me dão um beijo, elas saem, sabe, satisfeitas, elas saem empoderadas. Cara, você fazer um cabelo e a pessoa sair bonita é você mexer com a autoestima dela, é você mexer de repente com a história dela. Na verdade, muita gente que vem pro salão, às vezes, ela não quer só ficar bonita, ela quer se sentir bem. E quando ela vem pro salão e você deixa ela mais bonita, ela sai ali com a autoestima lá em cima, sabe? Isso melhora a vida dela com o marido dela, isso melhora a vida dela no trabalho dela. Então, trabalhar, né, nesse ramo assim com as mulheres, de deixar elas bonitas, a gente melhora casamento, a gente melhora relacionamento no trabalho. Na verdade, a gente faz as mulheres se sentirem poderosas no trabalho, sabe? Às vezes as mulheres, elas vêm no salão porque elas querem conquistar alguém, às vezes as mulheres vêm no salão porque elas querem superar uma fossa, às vezes elas querem, sabe, se sentir empoderadas para chegar no trabalho e arrasar,
ou porque elas estão se sentindo tristinhas, elas querem ficar mais felizes. Então tu mexe ali com o emocional de todo mundo e óbvio que quando ela vem no salão ela sai muito mais feliz. Então pra gente também é gratificante. Então eu digo que eu venho pro salão todo dia é um dia novo, todo dia é uma história nova e todo dia é uma vida nova que a gente muda, né? Que é um curso ali que a gente transforma, que a gente melhora. Então é gratificante mesmo, trabalhar com isso, feliz e ainda ganhar dinheiro, ainda ter uma vida boa com isso.